Olá, olá, estamos aqui mais uma vez, de volta depois de muitas luas e muitas eras. Falando de amor, SLZ, eu vou dar as honras à Vanusa, que ela fala muito, né? Para que ela se comunique com todos nós. Hoje a gente tem aqui, já vou adiantar para vocês, nossos bastidores na produção. A Zaf e Levi estão ali nos ajudando, dando aí uma força pra gente. É a família que faz a força, é a união. E aí, Vanusa? E é isso aí, gente. Depois de bastante tempo, né? Já estamos aí retornando com Falando de Amor. A gente sempre fala que estamos retornando, né? Por quê? Porque a vida de adulto não é fácil. A gente agilizamos muitas coisas, corremos atrás de muitas coisas. E aí acaba que o nosso hobby, porque isso aqui é um hobby, né? Acaba ficando um pouco de lado. Estamos pretendendo ficar mais focados, né? Nós estamos querendo entrar na parte da persistência, da perseverança, na verdade, né? Porque nós não estamos perseverando, né? Não estamos perseverando. Persistindo, então, não estamos persistindo. A gente está se distraindo, nos embaraçando com o nosso dia a dia e não estamos tirando aquele tempinho especial para poder compartilhar com vocês os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas rotinas de casais. Mas aqui estamos. A gente até escreveu um roteiro para falar hoje, mas do meio pro fim eu acabei querendo deixar isso meio que aberto, sabe? O que tu quer falar sobre o que, Vanusa? Ele gosta dessas coisas, ele sempre faz esse negócio de em cima da hora, né? Não, mas o roteiro tá aqui, caso tu queira seguir. Vamos seguir o roteiro. Eu só... Se de repente tu quiser falar alguma coisa que não tem no roteiro... Se eu quiser falar uma coisa fora do roteiro, a gente bota aí, abre entre parênteses e fala, fica tudo... Então pode começar. Ok, não, mas eu perdi meu celular e tudo que estava escrito, então você começa falando e eu só vou experimentar. Esse é o motivo pra gente não ficar preso ao roteiro, né? Já que tu perdeu a metade das tuas anotações, aí tu vai só complementar o que eu vou falar. Então puxa, querido, puxa um tema pra gente poder conversar nessa noite. Não, a gente pode usar o que a gente ia falar, só que sem estar preso àquele roteiro. A gente pode deixar ele mais solto, né? E aí a gente falou sobre conversas difíceis, tu lembra? Isso, exatamente, conversas difíceis. Como ter conversas difíceis, né? E qual a melhor forma de ter conversas difíceis? Lembra que a gente está falando para casais, né? Sejam namorados, noivos ou casados. Como que tu... como que... Sei lá, o que vem na mente quando eu falo isso, conversa difícil? Quando eu ouço essa palavra, ter uma conversa difícil, eu imagino logo paciência. Tem que ter paciência para poder ter uma conversa difícil. Porque já está falando, né? Conversa difícil. Então, existem casais, os casais geralmente eles são diferentes. Uns gostam de falar muito e outros não gostam de falar tanto. Então, para ter uma conversa difícil, para aquele que não gosta de falar muito, ele tem que ter muita paciência. Tem que ter paciência porque são muitos tópicos que são colocados ali, né? Enquanto que, na verdade, o outro quer já que seja taxativo e resolva logo. Então, assim, no meu caso, a palavra-chave para uma conversa difícil é a paciência. Certo. Agora, uma pergunta. Como fazer para ter uma conversa difícil quando o assunto não é para o outro, é para você? Aí você já tem que entrar no modo de reflexão, né? Digo assim, essa conversa é com teu cônjuge. Sim. Só que algo que é importante para você, ele ainda não se deu conta que aquilo está te afetando de alguma forma. Mas aquilo para ti é importante. Aquilo tá te machucando, tá te impedindo de melhorar a própria relação em si. Aquilo pode estar te fazendo deixar de ser quem você é. E, enfim, como ter essa conversa difícil sobre algo que é importante para você. É bem delicado, né? É bem delicado. Entra a paciência, entra a paciência. Quais pontos seriam? Por que entra a paciência? Porque nesse tocante aí, tem que explicar para a pessoa de forma que não venha machucá-la, que venha também, né, ferir ela, já que ela talvez não saiba disso tudo, né? Paciência para explicar, para ouvir. Aí entra o amor, né? Porque o amor, ele suporta, né, tudo. E aí é um jogo de cintura para poder
conversar sobre coisas que está afetando o outro, que está machucando o outro, que está anulando o outro. A fonte de tudo é o diálogo. A partir do momento que nós decidimos ter esse diálogo, então nós temos que ter o quê? Já ir com a mente preparada para ouvir, para pensar e para resolver, né? Uma coisa importante é ter essa conversa no momento certo, propício, em procurar um momento correto, procurar um momento mais apropriado para se ter essa conversa. Porque que acontece? Acontece muito de a pessoa tá tão incomodada com aquela situação que está vivendo, com aquele problema, que ela não se atém a escolher esse momento certo. Às vezes ela acha que é no momento que aconteceu. Possa ser que nesse momento os ânimos estejam muito exaltados, né? E aí se torne mais difícil se ter uma conversa, porque é mais fácil ter uma briga do que uma conversa, né? Então, procurar um momento apropriado para ter essa conversa. Difícil, lembra, já é uma conversa difícil, né? Outro ponto que eu acho importante, o que tu acha? De já ir para essa conversa desarmada, né? Isso é muito importante. Porque se você for... Ir com as pautas, né? Sim. Desarmados, porque tem pautas, né? Sim. Tem assuntos a ser tratados. Então, é entrar na conversa para tentar resolver, não para poder atacar o outro. Já ir com a intenção realmente de ter um diálogo, de conversar. Vamos tentar resolver, isso aqui não está legal. Tem um tempo que a gente conversou a respeito, mas não mudou, né? Por que não mudou? O que aconteceu? Já conversamos sobre isso, já falamos, porque para mim, assim, eu particularmente não gosto de conversa difícil. Eu sou muito, como sempre já falamos aqui no programa, sou muito... direta, né, em resolver as coisas, né, tá torto, bora ajeitar e pronto. Rômulo já gosta de conversar nos detalhes, já gosta de trazer os pontos dele, e aí quando ele vê que eu me distraio com os pontos, ele faz eu falar tudo que ele falou, e é claro que eu não me lembro porque são muitas coisas que ele fala. Então, quando se trata de conversa difícil, tem que ter solução, tem que se resolver. Vamos supor, se há alguns anos atrás nós conversamos sobre finanças. Nós temos que ajeitar nossas finanças, cada um tem que fazer a sua parte dentro da casa e tal. Conversamos sobre finanças. Mas aí essa conversa não produziu o efeito esperado. Qual foi o efeito esperado? A melhora. Não produziu nada. Às vezes produziu naquele momento um estresse, porque não tem como você ter uma conversa difícil sem se estressar. Às vezes acontece, a gente se estressa, a gente se zanga, aquela coisa toda, aí você tem toda uma conversa difícil, cansativa, estressante, que parece que vai fluir, parece que vai andar, mas chega no meio do caminho empaca, aí volta a estaca zero. Aí vai ter que esperar o quê? Mais um tempo para poder retornar com a conversa difícil naquele mesmo ponto. É algo que eu não acho assim muito válido, né? Porque a conversa ela já é difícil, então ela tem que ser resolvida. Ela tem que melhorar. Ou então, pelo menos lembrar, lembra aquilo que a gente conversou e tal, vamos tentar manter o foco daquela conversa para a gente resolver tal situação, para a gente fluir, para a gente avançar. Mas aí se toda vez conversar e ficar naquele mesmo ponto, de nunca melhorar, começa pelo caminho bom, mas no meio do caminho se perde e volta para o mesmo, corre de novo. Aí eu já não acho assim muito... válido essa conversa difícil. Um ponto importante sobre a conversa a gente fala, conversa é você falar e ouvir, né? Mas aí muitos não ouvem. Muitos já vão para a conversa querendo só falar, mas também serem ouvidos. E qual é esse equilíbrio? Como encontrar esse equilíbrio de ouvir de verdade? Não ouvir para esperar uma pausa e responder, porque existe aquela questão, vai se conversar sobre um assunto difícil, a pessoa que está falando, a pessoa que geralmente está ouvindo, ela se sente atacada, né? Ela entra no modo de defesa, ela se sente atacada. E aí ela se sente atacada e o que acontece? Quando chega a hora dela falar, ela não ouviu. Ela só ouviu ataques, porque ela levantou a defesa dela, então ela só ouviu, para ela, são só acusações. Cobranças. Que é natural, né? Aí acaba que nem todo mundo consegue ouvir. E aí que tá. Ouvir
Ouvir sem estar esperando, ouvir para compreender, entendeu? É diferente de ouvir para responder. É diferente de ouvir para se defender. Ouvir para compreender é completamente diferente. Você quer entender a situação, o porquê que o outro... Eu penso também que tem aquela situação de a gente entender o porquê o outro está reclamando, porque o outro não está satisfeito. Visão, né? Isso como cônjuge, isso por amar o teu cônjuge, sabe? A gente acaba que perde um pouco disso quando vai passando os anos. Quando a gente namora, não é diferente? Quando você vê o outro triste, aí você quer saber por que ele tá triste, não é? Poxa, por que tu tá triste? Por que tu não tá... já a pessoa é falante, não tá falando tanto, por que tu não tá falando? Você quer sanar aquele problema. Por quê? Porque você ama aquela pessoa e você quer ver ela bem. Mas quando casa, não. Quando casa, lógico, isso não é regra, mas... Quando você casa, às vezes, quando é necessário que o cônjuge venha falar. E quando ele chega para falar, o outro cônjuge do lado não quer ouvir. O outro lado só quer se defender, entendeu? Porque essa inversão de papéis, ela é tão recorrente, a gente sabe até os fatores porquê disso. Rotina, né? O desleixo com os dois são desleixados um com o outro. Os dois deixaram de cuidar de si e do outro. Porque quando você deixa de se preocupar com o que o outro está sentindo, você deixou a relação a Deus dará. E aí depois só se tem esses prejuízos para se colher e correr atrás. Mas nunca é tarde, lógico. Mas eu acredito que tudo começa quando você deixa de ouvir. Lá atrás, um dos cônjuges vai se cansar de falar, porque ele não é ouvido. Ele já falou tanto sobre aquilo, já pediu tanto, já chegou a falar. Quanto que no namoro a pessoa se preocupava em saber o porquê, como estava sentindo. Tu tá bem? Você acordou bem? Você está bem? Né? Você olhar para o teu cônjuge e saber se ele está bem, sem ele precisar dizer. Afinal de contas, muitos se uniram por isso, porque olha para o outro e fala assim, já sei o que o fulano está pensando. Já sei como o fulano está se sentindo, já sei como o meu amado, minha amada está pensando, o que ela está passando, já sei no olhar dela, eu sei no comportamento dela. Com o passar do tempo, isso vai sendo deixado, sabe? Isso vai sendo... É falta de cuidado mesmo. É falta de cuidado. E amor é cuidado, né? Então, ouvir, para se ter uma conversa difícil, é importante ouvir. Talvez, por essa falta dessa audição, é preciso ter uma conversa difícil. Porque se tivesse essa preocupação, esse cuidado de ouvir o outro, talvez nem precisasse chegar nessa conversa difícil, porque você já iria notar, não está bem. Eu já estou vendo ali que ela não está bem, meu amor, o que está acontecendo contigo? O que está acontecendo? Aí você vai me falar. Você vai me dizer, poxa, aconteceu aquilo outro. Eu passei por isso, o fulano me disse aquilo outro, não tô bem. Ou tal dia você fez tal coisa que eu não gostei. E aí vai se havendo essa manutenção, né? Vai se havendo esse cuidado. Então, um dos segredos é ouvir para compreender, não ouvir para se defender. Isso mesmo. Ouvir para compreender, não ouvir só para se defender. Aí os dois viram inimigos. Quer dizer, é para se unir, para derrotar. É para se unir, para se derrotar um inimigo em comum, que é o que está minando a relação. Não os dois ficarem se degladiando. Ficarem vendo o outro como inimigo. Porque fulano isso, fulano aquilo outro, mas não vê meu lado. A gente tem essas questões, né? A serem observadas. E aí? Que mais coisas devem facilitar a ter uma conversa difícil? Como você mesmo falou, o clima, né? A gente poder detectar o melhor momento. Apesar de que pode estar o momento que for, mas quando se fala assim, vamos conversar, aí já vem aquele peso, né? De conversa. E é natural em uma conversa difícil entre casais, ter essa sensação de ataque e de defesa. É normal. Só que como eu estou falando, o que nós temos que aprender é ter essa conversa difícil, como você está falando. Ouvir para agir. Não ouvir só para dizer assim, eu estou ouvindo. Para modificar, gente. Para as coisas saírem do lugar, sabe? Não ficar do mesmo jeito, porque não adianta você conversar. Você pode ter 10 conversas difíceis no mês. Pode programar todo mês ter uma conversa difícil. Mas se continuar do mesmo jeito, não adianta. É besteira. Então, assim, o primeiro ponto que eu acredito que deve ser muito bem analisado a primeira conversa difícil que eu tive em relação às minhas finanças, só como exemplo, está funcionando? Está funcionando a primeira conversa que tivemos sobre finanças? Tá bom, então vamos ter outra conversa difícil sobre a nossa atenção com o outro, né?
a questão de ver muito televisão, estar muito no celular, e estar desapercebido com as coisas dentro de casa, com o filho, com coisas do dia a dia. Vamos sentar e vamos conversar para saber o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Aí que entra, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Você precisa... o que você precisa mais de mim? Não é aquela coisa do constar aperreado e do nada você chegar e falar, quer alguma coisa? Do nada. Aí claro que a pessoa vai dizer assim, não quero nada. É saber do dia a dia. Como posso resolver? Como eu posso mudar? Eu me lembro que temos, né, essa questão de tempo a sós, né? Uma vez no mês sai eu e você e sai nós, família. Para quê? Para ter esse tempo de qualidade, para estar se conversando, para estar namorando, para estar andando de mão dada, para estar o quê? Nutrindo esse casamento. Porque tem muitos casamentos que hoje estão acabando, estão chegando no fim, porque não tem nutrição, não tem alimento, não tem substância. Para uma coisa permanecer, ela tem que ser cuidada. Então é importante o casal, quer ter conversa difícil, tenha conversa difícil, mas que tenha frutos essa conversa, que essa conversa realmente ela revele o propósito para qual ela foi feita, foi criada. Agora a gente conversa, vamos supor, vamos conversar e não está funcionando, não está fluindo, aí você tem que conversar novamente sobre isso, tantas outras coisas para conversar e para resolver. Não, mas a questão da finança não foi resolvida, porque a gente conversou e não resolveu. Aí vamos ficar sempre naquele ponto que não se resolve. Então temos que entrar como entrar em uma discussão difícil, aptos para ouvir para praticar. Sim, essa conversa difícil, ela deve desaguar numa ação. Pois é. Né? Só que às vezes existe o fato que casais evitam conversas difíceis, porque eles já imaginam o atrito que vai ter. Sim. Né? Então, para fechar esse assunto de hoje, eu digo que para ter uma conversa difícil é que você ouça para compreender, não para se defender. Ouça. Quem sabe a resposta está no que você vai ouvir, não no que você vai falar. E ouça para amar. Ouça para amar, porque quando você ouve, você vai saber o que teu cônjuge está precisando. Quando você ouve. Afinal, o sonoro eu te amo vem do ouvir, né? Então, quando você ouve o que está doendo, aonde está doendo, é tipo a escuta do médico. Quando você vai. O médico usa o estetoscópio para ouvir a batida do seu coração, respiração, como está o pulmão e tudo, né? Então é muito de ouvir. Quando você ouve, você sabe os sintomas. Tá doendo aqui, tá doendo ali. Eu sinto isso. Quando você faz aquilo, eu sinto aquilo outro. E por aí vai. Então, casais conversam. E que essa conversa difícil desague numa ação. Mais uma vez, ouça para compreender, não ouça para se defender. Ouça para amar. Ouça para agir também, né? Como eu falei, né? Ouça para agir, não apenas tenha esse diálogo difícil. Não apenas crie um diálogo difícil. Converse para que haja solução, para que haja um renovo, uma restauração, para que haja ação e que não se precise ter tantas conversas difíceis a respeito de uma situação só. Mas que as conversas, que nem precisa ser difícil, conversas de alinhamento. Vamos alinhar aqui nosso relacionamento, vamos ver o que está faltando, o que temos que colocar, o que temos que tirar. E ali Deus também entra no meio, dando orientação para aquilo que nós precisamos entender e compreender um do outro e continuar, seguir em frente, porque casamento é assim, relacionamento tem seus altos e baixos e a gente vai vencendo todos eles. É isso aí. Eu vou deixar meus agradecimentos finais e logo em seguida vamos a fazer os dela. Quanto tempo temos aí de produção, Azaf, Levi? 25 minutos. Mas foi iniciação, exato. Certo. Obrigado à nossa audiência da Igreja Apostólica Zion. Está sempre conosco. Ali na pessoa de Letícia, né? Uhum. Inclusive estaremos com uma parceria com a rede de casais da nossa igreja. Estaremos ali cobrindo alguns
trabalhos da rede de casais e trazendo um pouco de interação ali para eles, né, Vanusa? Vai ser legal estar com vocês. Obrigado, Derliane. Obrigado, Carla. Quem mais? Obrigado aí, Elisângela, né? Que assiste a gente. Eu não me arrisco a falar o nome de ninguém. Daniele, que eu acho que vai assistir a gente agora. E outros, né? Nana, Robson e vários outros. Os que eu esqueci o nome, você bota aí. Esqueci o meu nome lá nos comentários, tá bom? Compartilhe esse programa, tá bom? Sugiram temas. Também damos palestras em igrejas para rede de casais. Se você precisar, quiser fazer o convite, nós aceitamos o convite. Manda aí um alô, que a gente vai estar indo com muito prazer. Agradeço também a todos aqueles que carinhosamente sempre perguntam pelo Falando de Amor, né? E isso para nós é uma felicidade, porque como eu disse, isso aqui para nós é um hobby, né? Nós gostamos de compartilhar nossos pensamentos, não quer dizer que nós sabemos tudo, estamos longe de saber tudo. Graças a Deus nós estamos aprendendo ainda com o Senhor e um com os outros. Então, o Falando de Amor é nosso compartilhar. E nós somos gratos às pessoas que perguntam, cadê o Falando de Amor? Vocês nunca mais fizeram. Então, obrigada, tá bom? Nós vamos tentar manter a constância no programa e poder conversar, poder falar, poder expressar aquilo que nós aprendemos ao longo dos nossos 20 anos com Deus e também aprender com você que nos ouve. Não vou agradecer nenhum casal? Não vou agradecer nenhum casal porque são muitos, eu tenho medo de esquecer, mas Eu todos. vou falar um aqui que é importante para nós. 2, né? Meu pai, né? O bispo José de Jesus com a sua esposa Maria José e Max e Dulce. Importante esse casal. É verdade. Mais uma coisa, ignorem alguns erros que estão por aí, erros de português, nós não somos tão eloquentes. Ignorem um barulho ou outro, nosso estúdio aqui não tem ainda isolamento acústico, nós estamos trabalhando para isso. Enfim, qualquer outra coisinha que você aí mais purista reclame, tudo, ache, torça o nariz, tá bom? A gente também está aprendendo, né? Mas obrigado a vocês que nos assistem, mesmo com os nossos erros e atrapalhos aí. Obrigado pela tua audiência. Nós estamos indo ao ar pela Telescópio Web TV. Esse é o Falando de Amor, SLZ. Um beijo no teu coração e até a próxima. Valeu!